Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Vamos ao Senhor em oração? Senhor, obrigado por esse momento de estudo e de devoção ao Senhor. Que possamos cada vez mais compreender a Tua Palavra, que o Senhor nos guie através do Teu Santo Espírito para podermos de fato compreender o que o Senhor quer tratar conosco através do texto. Que possamos, ó Pai, nesse momento ter nosso coração voltado ao Senhor, toda a nossa atenção e foco voltado a Ti. Então, rogo ao Senhor que tire de nós todo tipo de preocupação, de ansiedade, de qualquer questão que está fora daqui. Que possamos, de fato, manter nossos olhos fitos na Tua Palavra e que assim possamos cada vez mais Te honrar e Te glorificar acima de tudo. Essa é a nossa oração, Pai Santo, essa é a nossa súplica, nosso clamor ao Senhor. Glórias ao Senhor somente, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Então, brevemente, irmãos, quero rapidamente mostrar para os irmãos como que será, então, a nossa estrutura da aula, que nós veremos em cada parte da nossa aula específica. Primeiramente, eu quero rapidamente fazer uma breve revisão de Lucas no completo, né? Tanto a sua estrutura do seu evangelho, quanto do capítulo 6, algo que nós já vimos. Também quero apresentar qual será o objetivo da nossa aula hoje, então, e aí nós entraremos no sermão da planície. Antes, então, eu quero rapidamente mostrar para os irmãos como que funciona essa estrutura de bênçãos e ais, ou bênçãos e aflições, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Também vamos então apresentar as bênçãos, né? As bem-aventuranças, do versículo 20 até 23. Depois, as aflições, ou os ais, do 24 a 26. Aí quero fazer algumas aplicações práticas para nós e finalizar, então, com o catecismo da aula, onde vamos revisar tudo aquilo que nós aprendemos e condensar, então, numa resposta, numa frase, certo? Então, essa será a nossa aula do dia. Então, rapidamente, uma questão de breve revisão. Nós temos aqui, então, o Evangelho de Lucas sendo estruturado em 4 partes específicas. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, nós temos, então, o próprio autor mostrando a sua intenção ao escrever esse relato sobre Jesus e também os seus paralelos entre Jesus e João Batista, entre os pais de Jesus e os pais de João Batista. Esse paralelo que vai e volta aqui o Lucas está fazendo. Também do capítulo 4 ao 9, nós temos então o ministério de Jesus na Galileia. Todo esse período que vai do capítulo 4 ao 9, o que inclui, obviamente, o nosso capítulo 6, está registrado nessa questão, dessa parte da Galileia, nessa parte da geografia aqui de Israel antigamente. Também nós temos a jornada a Jerusalém, que é então a maior parte do próprio livro de Lucas, que vai do capítulo 9 ao 19, onde então Jesus faz vários milagres, curas, entre outras coisas também. E por fim, da entrada triunfal à sua ascensão, que vai do capítulo 19 até o capítulo 24, até o final do livro. Então, finalizando então essa questão do próprio Evangelho de Lucas, sendo aqui apresentado rapidamente aos irmãos. E no capítulo 6, nós temos também uma estrutura sendo apresentada para nós aqui por Lucas. Primeiro, Lucas vai mostrar para nós que Jesus se apresenta como o Senhor do sábado, o Senhor do descanso, o Senhor desse momento pelo qual as pessoas, os judeus, cultuavam ao Senhor no sábado. Jesus se mostra, então, claramente como alguém que não é puramente um ser humano, mas também divino, certo?
Em seguida, Jesus cura o homem da mão ressequida. Ele está ali ensinando em uma sinagoga na Galileia. E então os fariseus estavam ali entre si, cochichando e pensando coisas sobre Jesus, coisas erradas sobre Jesus. Então Jesus, sabendo que estava em seu coração, logo então os repreende e cura um homem que tinha essa mão ressequida. Logo em seguida, Jesus sobe ao monte para orar. É um fato que ocorre várias vezes no Evangelho de Lucas e também nos Evangelhos como um todo. Jesus se separando dos demais para poder orar sozinho, ter esse momento a sós com o Pai. E logo em seguida, ele então escolhe os 12 discípulos, do qual ele chama e intitula de apóstolos, aqueles que iriam após ele. Também, logo após, então Jesus desce desse monte e passa a ensinar e curar muitas pessoas, que foi o que nós vimos na aula anterior. Ou seja, Jesus, nesse momento, demonstra não só a sua divindade, mas o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça para com todos que ali estavam. Então, várias pessoas, tanto de Judá, da Judéia, quanto da Galileia como um todo, pessoas vindo de várias partes ali de Israel, também fora de Israel, com pessoas vindo de Tiro e Sidom, né, que ficava na Fenícia. Então foram até lá por conta da fama, da notoriedade do ministério de Jesus, e ali então o encontraram, do qual então ouviram os seus ensinamentos e também foram curados daquilo que necessitavam. E aí, do versículo 20 até o final do capítulo 6, nós então entendemos que essa parte é chamada de Sermão da Planície, que é onde então Lucas vai registrar para nós qual foi especificamente o ensino que Jesus quis passar para os seus discípulos e para as pessoas, para a grande multidão que estava ali. E é nesse contexto, então, que a nossa aula está estruturada e formada. Será então a nossa atenção na primeira parte, que é chamada de bênçãos e também aflições ou maldições. Sendo assim, irmãos, o nosso objetivo essa manhã é primeiramente compreender que os filhos de Deus são reconhecidos por sua conduta, tanto quando estão sozinhos, quanto com o seu cuidado para com o próximo. E também nós temos que cultivar, então, uma vida de humildade, servidão e contrição, imitando o exemplo de Jesus Cristo em todas as coisas. E é com base nesse objetivo, esses dois objetivos, nós temos aqui de compreender, de inculcar na nossa cabeça, e também de praticar, de cultivar esse comportamento, que então a nossa aula então, está fundamentada no dia de hoje. Mas antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero rapidamente tecer algumas considerações sobre o que seria, então, esse sermão da planície. Primeiro, é importante observar que não se trata de pré-requisitos para que alguém possa entrar no reino dos céus. Que fique muito claro isso, porque muitas vezes, eu também já vi pessoas usando esse argumento por aí, de que para que a pessoa seja aceita pelo Senhor, é necessário então que ela se apresente digna perante Deus. Mas isso é um claro engano, uma falácia, um erro absurdo, porque não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, como nós somos indignos perante o Senhor vem até nós, o próprio Deus que é ofendido por nossas ofensas, ele vem até nós e ele nos salva. Então o sermão não está tratando sobre quem é digno de ser aceito no reino dos céus. Muito pelo contrário, mostra as características daquele que já foi aceito pelo Pai. E não alguém que pode vir a ser aceito como uma condição, uma necessidade, um pré-requisito sendo ali apresentado. Então o sermão está mostrando para nós quem de fato é esse cidadão do reino de Deus. E veja, se trata, muito embora tenha aqui maldições ou advertências, nós temos aqui também uma mensagem de esperança. Perceba, para nós hoje, como nós temos uma distância do tempo histórico aqui, para nós não há tanto impacto quanto houve para o povo daquela época. O povo daquela época, muito embora não estivesse mais exilado na Babilônia, o sentimento dos judeus era assim que eles continuavam no exílio.
Era assim que eles continuavam sobre um reino ditatorial, do qual ali que impunha sobre eles vários tipos de impostos e comportamentos que eles não aceitavam. Esse era o sentimento dos judeus. E de fato acontecia assim. Roma, com a sua chamada de Pax Romana, influenciava as pessoas claramente a trazer impostos e mais impostos para eles, e assim eles os protegiam, muito entre aspas. E o povo cada vez mais minguava, de sorte que a maior parte da população ali não era de pessoas ricas, mas de pessoas pobres, necessitadas, e uma grande multidão de mendicantes, pessoas que eram moradores de rua. Esse era o contexto da época. Esse era o momento histórico daqui, do qual Jesus traz essa mensagem de esperança. Ele mesmo sendo a própria esperança encarnada, o próprio Messias, também apresenta para o povo uma mensagem de esperança. E logo nesse primeiro momento, ele mostra para nós 4 bênçãos e 4 maldições que se interligam umas com a outra. E para nós, mais uma vez, como eu falei na última semana, para nós essa linguagem pode ser um pouco distante por conta da literatura, mas para os judeus, aqui naquela época específica, não só para os judeus, mas também para o povo que estava ali presente, eles entenderam muito bem, porque as bênçãos e maldições era claramente o que eles já tinham visto na lei mosaica, do qual todo o próprio Antigo Testamento está então fundamentado. Então, rapidamente, irmãos, eu quero mostrar para vocês como que na antiga aliança as bênçãos e as aflições, os ais, foram apresentados. Então nós começamos, isso também vimos na semana passada, vendo um pouquinho sobre Deuteronômio, o que a lei de Deus apresenta para nós sobre a obediência à sua lei. Perceba então Deuteronômio 28, versículo 1, vou ler apenas 2 versículos de cada parte. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Aqui uma clara condição, uma lei casuística, ou seja, uma lei que impõe uma casualidade, um momento específico a ser obedecida, que eles, se de fato forem obedientes ao Senhor, teriam essas benécias dadas pelo próprio Deus, essas bênçãos dadas pelo próprio Deus. Versículo 3. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Perceba que aqui então é uma bênção que vale para toda a vida do judeu, não apenas na sua cidade, mas em toda a parte do campo. Mas, caso não obedecessem, versículo 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições, do qual estou citando apenas uma. Versículo 16, malditos serão vocês na cidade e malditos serão vocês no campo. Perceba que aqui claramente há uma interligação entre as duas partes, entre a bênção e a maldição. E justamente a causa era a obediência. Se o povo obedecesse, o povo receberia do Senhor bênçãos. O Senhor estaria com eles e eles seriam bem-aventurados em tudo que eles fizesse. Porém, se o povo desobedecesse ao Senhor, então haveria sobre eles maldições, certo? Mas vamos seguir um pouquinho. Agora vamos observar nos Salmos como que as bênçãos foram então apresentadas para nós, as bênçãos em específico. Bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Seguindo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal.
Perceba, irmãos, que aqui nós temos claramente bem-aventuranças que vão definir as pessoas que servem ao Senhor. Aqueles cujo coração são, de fato, irrepreensíveis, que guardam os seus testemunhos, que buscam ao Senhor de todo o coração. Aqueles cuja transgressão, o pecado, então, é perdoado. Perceba que para esses são chamados e intitulados de bem-aventurados, ou mais do que felizes, abençoados. E essa bênção vinha do próprio Senhor, nosso Deus. Agora perceba as maldições, ou os ais, aqui no Antigo Testamento, na literatura profética, dos profetas. Perceba, ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Aqui são apenas alguns versículos, obviamente, mas nós temos muitos outros textos que vão mostrar para nós esse oráculo profético de juízo, ou seja, esse ai, mostrando para nós que todo aquele que vai de encontro o que o Senhor não quer, ele então recebe por si mesmo essa paga, esse pagamento, ou seja, essa maldição. Então perceba que na linguagem do Antigo Testamento como um todo, nesse contexto aqui, os judeus sabem muito bem aquilo que o Senhor está tratando, que Jesus está tratando, que o Senhor apresentou para eles. Eles compreenderam plenamente aquilo que o Senhor queria dizer para eles. Então observe agora o versículo 20 comigo. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhe disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Percebe, irmãos, que aqui Jesus não está exaltando ou apresentando bênçãos especificamente para a pobreza em si. Pobreza ou riqueza não são pré-requisitos para alguém ser aceito perante Deus. A questão é, o povo estava tão imerso em pobreza, tanto espiritual quanto pobreza material, que aqui os bem-aventurados não são os ricos. Perceba que na antiga aliança, qualquer pessoa que obedecesse ao Senhor seria então bem-aventurada por Ele e seria então abençoada pelo próprio Deus. Aqui nós temos um contexto distinto. Aqui o Senhor Jesus possui, com um objetivo claramente narrativo, de trazer ali um espanto para quem estava ouvindo. Como pode então alguém, um mendicante, uma pessoa que está vivendo na rua, pode ser dita e chamada de bem-aventurada? Aqui o Senhor mostra para nós, primeiro, o seu ministério de se apresentar e de cuidar dos pobres, dos mais necessitados. Ele viria para cuidar desses, mas não puramente uma pobreza material, mas uma pobreza também espiritual. Uma pobreza que mostrava que claramente que esses indivíduos entendiam a sua condição de pobres e de necessitados e buscavam ao Senhor e clamavam ao Senhor. Mais uma vez, são indivíduos que estão aqui nesse momento histórico, aguardando pelo Messias, clamando pelo Messias, sendo ali claramente extorquidos por Roma e também pelos maiorais da própria Judéia, e aqueles clamam ao Senhor e buscam que o Senhor os auxilie, que o Senhor vá de encontro a eles, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor apareça, que o Senhor mande o seu Messias. Então, esses indivíduos são aqueles, os pobres, dos quais o reino de Deus já pertence a eles. Então, a primeira característica que nós vemos aqui é de um indivíduo que reconhece a sua pobreza, reconhece a sua própria condição perante o Senhor, então, assim, o busca. Então, clama ao Senhor por bênção, clama ao Senhor por modificação da sua condição naquele momento. Seguindo, segunda bem-aventurança, versículo 21.
Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Mais uma vez, mostra para nós essa característica de alguém que está aguardando a própria justiça do Senhor e que naquele momento não estava identificando por conta dessas questões históricas ali que também envolviam os judeus e também os próprios romanos. Esses aguardavam o Senhor, esses aguardavam com esperança. Nós temos, por exemplo, aqui no próprio livro de Lucas, nós temos o caso de Simeão, que se mostra como alguém que aguardava o Senhor. Então, nós temos esses indivíduos que se apresentam clamando ao Senhor ali por esperança, clamando ao Senhor por misericórdia. O que mostra para nós essa característica, esse desejo por justiça, esse clamor por misericórdia e por perdão do Senhor para com esses. Então mostra para nós essas características. Seguindo, versículo 21 ainda, da segunda parte. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. E aqui esse choro, esse lamento, indica para nós uma característica muito importante, que é do reconhecimento do pecado. Do reconhecimento não só do pecado que está no próprio indivíduo, mas do reconhecimento desse momento do qual o povo vive imerso em injustiça, imerso em pecado. Então se trata de um lamento que envolve claramente essa piedade, mostra a piedade que aquele indivíduo tem, não só para com ele, mas também para todo o povo. E aqui no Salmos 119 e 136, nós temos um exemplo disso, que diz assim: meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Então esse lamento mostra para nós uma característica de alguém que está buscando claramente a justiça de Deus, mas também que busca, que observa esse momento de perversidade do povo, e então chora ao Senhor, lamenta ao Senhor e clama ao Senhor por justiça e também por juízo, certo? Seguindo, versículo 22 e 23, a quarta e última bem-aventurança. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. E aqui, meus irmãos, muito embora Jesus ainda esteja no início do seu ministério, do início para o meio do seu ministério, ainda assim, já claramente nós temos demonstrações públicas de pessoas o negando e até mesmo confabulando entre si para poder matá-lo. Então, se este seria perseguido e até mesmo seria morto por esses indivíduos, também os seus próprios seguidores e discípulos seriam também perseguidos por eles. E aqui a perseguição não é unicamente no sentido da sinagoga. Ou seja, a sinagoga era o local onde os judeus se reuniam nos sábados em específico para poder cultuar ao Senhor, se apresentar perante Deus, apresentar um culto ao Senhor, um culto público ao Senhor, e também aprender ali de algum mestre da lei, algum fariseu, alguém que se apresentaria para então ensinar o povo. Então, obviamente, nós entendemos que essa exclusão do povo não era unicamente na parte da sinagoga, mas essa exclusão e perseguição, esse ódio, se daria em todas as áreas da vida. Então, um judeu que servisse ao Senhor seria claramente perseguido por outros judeus. Por outros judeus, a princípio, e depois também pelos próprios romanos. Seriam então odiados, expulsos, e ainda assim da própria família. E ser expulso da própria família indica claramente uma desonra da parte do pai para com o seu próprio filho, desonrando, tirando para fora. Mas o próprio Senhor Jesus não coloca isso como algo a ser puramente, algo que a pessoa ouça e se entristeça, mas que se alegre. Se você observar o versículo 23, diz assim: alegrem-se naquele dia e exultem. Naquele dia, claramente, uma linguagem profética de juízo.
Tanto ocorreu no primeiro século, também ocorrerá ao longo de toda a história. Pessoas que perseguem o Senhor enfrentarão o seu próprio juízo, enfrentarão o seu próprio julgamento. Então, esses que perseguem ao Senhor também então serão ali amaldiçoados pelo próprio Senhor. E esses, ou seja, os pais desses, os antepassados desses, também foram aqueles que perseguiram os profetas. Então, a característica de perseguição de judeu para com judeu é algo que não apenas aconteceu nessa história, mas também muito antes. Judeus perseguindo profetas, matando profetas. Isso aqui, no caso, é o que de fato ocorria. E ocorreu, sim, nessa época. Então, esses são essas 4 bem-aventuranças, essas 4 características mostradas pelo Senhor que indicam aquele que já faz parte do reino de Deus. Mas também há aqui 4 advertências, ou 4 maldições, 4 ais, 4 aflições para todo aquele que vá contra aquilo que o Senhor quer, todo aquele que vai contra o próprio mandamento do próprio Senhor, a aliança do Senhor. Primeira aflição, ou primeiro ai, contra os ricos, versículo 24. Mas ai de vocês, os ricos, porque já receberam a consolação. E mais uma vez eu quero dizer o seguinte: o Senhor Jesus não está enaltecendo um estado financeiro em específico, a pobreza, e não está condenando um estado financeiro em específico, a riqueza. A condenação do Senhor é contra aqui a idolatria, a dependência que o próprio indivíduo tem dos seus bens financeiros. Esse indivíduo que bota toda a sua confiança nos seus bens materiais, esse indivíduo que adora os seus bens materiais, que ama o dinheiro, que está completamente envolto nisso, é esse indivíduo que está sendo condenado aqui pelo Senhor. Esse indivíduo que não ajudava, que não cuidava dos necessitados, que não era auxílio, que não era suporte às pessoas que precisavam. É esse indivíduo, é essa pessoa que aqui está sendo condenada. Esse então e até mesmo alguns fariseus, que apenas davam esmolas apenas para cumprir um rito. E criavam leis e mais leis e mais leis para que eles pudessem, então, não precisar cuidar de um indivíduo que necessitava. Esses, então, passarão toda a eternidade em sofrimento. Esses que colocam sua confiança no dinheiro. Esses que amam o dinheiro acima de tudo. Esses que amam seus bens materiais, colocam sua confiança neles, dependem unicamente do seu bem material. Então, é esse indivíduo que Jesus está condenando. É esse indivíduo que não ajuda o próximo, que não usa os seus bens em auxílio do próximo. Esse indivíduo, então, está sendo condenado aqui. Essa pessoa é claramente condenada aqui pelo Senhor Jesus. Segunda aflição, versículo 25. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Mas, mais uma vez, esse segmento dos próprios ricos, claramente, cada vez mais, mostrando para nós que esse que tem o seu próprio armário cheio de coisas, armário cheio de comida, e não compartilham com o próximo, e não amam o próximo, mostrando ali que servem ao Senhor em auxílio do próximo, aqueles que idolatram seus próprios bens, seu próprio mantimento. Esse, então, mais uma vez, terá condenação pelo Senhor. E esses já tiveram a sua consolação, como nós vimos no versículo anterior, ao longo da vida. Ou seja, tudo que eles tinham para aproveitar foi algo momentâneo. Algo só nessa vida. Algo só nesse momento em que eles viveram. Ou seja, não existe mais nada para eles na eternidade. Não há mais carinho, não há mais mantimento para eles, não há mais nada para eles na eternidade. O que há para eles, então, é condenação. Esses, então, que não compartilham dos seus mantimentos, dos seus bens para com o próximo, vão passar fome. Eles podem estar fartos agora. Eles podem estar ricos agora. Eles podem ter basicamente o mundo aos seus pés. Mas, ainda assim, na eternidade, eles terão claramente a sua condenação perante o Senhor. Terceira aflição, versículo 25 ainda. Ai de vocês que agora estão rindo,
porque vocês vão lamentar e chorar. Basicamente, nós temos aqui o contraponto do que nós vimos na bem-aventurança. Enquanto aqueles que choram e lamentam hão de rir, aqui aqueles que estão rindo vão lamentar e chorar. E aqui a ideia de rir, de aquele que está rindo, pode ser duas questões. Ou rir, porque tem todos os mantimentos, toda a riqueza aos seus pés, para si, ou porque está rindo de escárnio, ou seja, está escarnecendo para com o necessitado, ou não se importando em hipótese alguma com o próximo, não auxiliando o próximo. Eles não experimentaram claramente a comunhão com o Senhor, então eles não sabem o que de fato é estar rindo, ou estar feliz, ou estar alegre por conta da bênção de Deus. Ele está alegre porque ele tem algo para comer, ele está alegre porque ele tem mantimentos ali que podem servir para todo o seu mês, todo o seu ano às vezes. Ele tem dinheiro para tal, ele tem mantimentos em tudo. Então esse é o motivo da sua felicidade, esse é o motivo do seu riso. Porém, esse riso é passageiro. Essa alegria, essa felicidade é passageira. Porque nós entendemos que não existe felicidade completa sem o Senhor Jesus. Apenas o Senhor Jesus, o nosso Deus, é quem dá para nós aquela alegria que perpassa toda a tristeza, que perpassa todo o motivo de tristeza que nós temos ao longo da vida. Então, esses indivíduos que estão rindo, seja de orgulho daquilo que tem, ou de escárnio para com o próximo, esses então vão lamentar por toda a eternidade. E por fim, versículo 26. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Perceba que o Senhor Jesus está condenando aqueles que são elogiados por estarem então buscando a aprovação do mundo, buscando a aprovação do próximo, buscando a aprovação de coisas, de pessoas que fazem coisas erradas. No caso aqui citado, os falsos profetas. Enquanto os verdadeiros profetas eram mortos pelos judeus, perseguidos e mortos pelos judeus, os falsos profetas eram então elogiados, enriquecidos, colocados em alta conta, colocados em alta posição na sociedade. Os judeus tinham essa característica de amar os falsos mestres e odiar os bons mestres, os verdadeiros profetas. Então, esse modo de pensar e agir de alguém que quer se colocar na sociedade como alguém muito importante, que quer se alavancar na sociedade, ser elogiado o tempo todo, esse indivíduo é aquele, inclusive, que perseguiu os próprios discípulos de Jesus. Esses indivíduos aqui, que buscavam esse elogio do próximo, que buscavam ser aceitos pelo próximo, por conta de alguma questão específica, eles então perseguiram os próprios discípulos de Jesus. Eles fizeram isso. Então também sofrerão pelo juízo do próprio Senhor. Também sofrerão claramente o que o Senhor traria para eles. Então o que nós observamos e vimos aqui claramente é essa comparação que nós temos entre pobres e ricos, aqueles que têm fome e aqueles que estão fartos, aqueles que lamentam, choram e aqueles que estão rindo, e aqueles que são perseguidos em nome de Cristo e aqueles que são elogiados também perseguirão o próprio nome de Cristo. Há aqui essa clara descrição para nós de um indivíduo que faz parte do reino de Deus e aquele indivíduo que não faz parte do reino de Deus. Mas perceba, aqui há uma advertência que serve para todos nós, para observarmos como estamos andando. Aquele indivíduo que foi salvo pelo Senhor e que tem andado como os ricos, que não amam o próximo, que não cuidam do próximo, que amam os seus bens, que amam o dinheiro, que idolatram os seus bens materiais, esses estão andando errado perante o Senhor. Esses estão andando em descumprimento ao que o Senhor quer de nós, em desobediência. E perceba, não estou aqui dizendo que o indivíduo irá perder a sua salvação. Não é isso que eu quero dizer. Mas quando nós nos comportamos como as pessoas aqui descritas, nós estamos desonrando o próprio nome de Deus.
nós estamos nos afastando daquilo que o Senhor quer para nós. E, portanto, irmãos, eu quero trazer para nós, aqui brevemente, 3 aplicações práticas de tudo que nós já observamos aqui. Primeira aplicação: a riqueza ou a pobreza por si só não faz com que uma pessoa seja aceita ou rejeitada. Jesus não condenou a riqueza, mas sim a sua idolatria. Isso pode ser observado, ou seja, a idolatria pode ser observada através de uma grande confiança que o indivíduo apresenta em seus bens materiais, uma notável arrogância, uma busca por consolo neste mundo e um esquecimento sobre a eternidade. Todo aquele que deseja servir ao Senhor corretamente deve abandonar seu amor ao dinheiro e sua confiança em seus bens materiais. Aqui eu coloco uma característica, ou algumas características, de uma pessoa que está claramente idolatrando o seu próprio bem ali, o seu próprio bem material. Esse busca cada vez mais por consolo, busca por bens para poder saciar a si mesmo. Ele se alimenta, ele ama o consumismo, ele ama tudo isso e ele busca para poder trazer saciedade, se saciar. Esse indivíduo está completamente longe do Senhor. Esse indivíduo, essa pessoa que faz isso, que anda dessa forma, não anda em conformidade com aquilo que o Senhor quer para nós, com aquilo que o Senhor ordenou para nós. E perceba também, há aqui uma arrogância, há um orgulho dessa pessoa para com os seus bens. Ele não apenas ama os seus bens, mas ele confia de tal forma que ele terá algo para si amanhã, que ele se esquece então de depender do próprio Senhor. Não é alguém que depende do Senhor, é alguém que depende de si mesmo, do seu próprio braço, do seu próprio esforço, do seu próprio mérito. E sendo assim, aquele indivíduo que ama todas essas coisas, ele se esquece da eternidade. Ele não busca as coisas do alto, ele não olha para o alto, ele não olha para o Senhor, ele olha para si mesmo, ele olha para o amanhã, ele olha para o seu bem próprio. Ele só entra em alguma situação se aquilo o trouxer para si algum bem, tanto moral quanto algum bem material. Então esse indivíduo deve então abandonar o seu amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro traz condenação. O amor ao dinheiro traz essa dependência do material que logo logo vai passar. Que tal como a vida passa rápido, o amor ao dinheiro também passa rápido. O dinheiro há de passar rápido. Então, esse indivíduo, essa pessoa, deve tornar seus olhos ao Senhor. E perceba que eu falo esse indivíduo, mas isso é algo que não raramente acontece com todos nós. Não raramente nós nos observamos caindo claramente nessa idolatria ao dinheiro, nessa idolatria aos bens, nessa confiança excessiva naquilo que eu tenho no meu banco. Não raramente nós fazemos isso. E, portanto, irmãos, quando nós observarmos essas atitudes em nós mesmos, que busquemos ao Senhor em contrição, que busquemos ao Senhor em arrependimento, que possamos clamar ao Senhor cada vez mais por esse reconhecimento de nossos pecados e também por uma servidão ao Senhor correta, uma obediência em amor ao Senhor. Segunda aplicação: o cristão não deve buscar prestígio para si mesmo na sociedade, deixando-se levar por elogios ou por bajulação, mas sim apresentar o Senhor Jesus Cristo em tudo o que faz. Que todo elogio, todo reconhecimento por parte dos incrédulos seja uma oportunidade para apresentar a Jesus como o Salvador. Que todo elogio que nós vamos adquirir ao longo da vida, que seja para nós, para apontar para aquele que realmente nos dá todas as coisas que nós temos, o próprio Senhor Jesus. Se temos saúde, se temos inteligência, se temos bens, é dado pelo próprio Deus. Então qualquer elogio, qualquer grande mérito que nós possamos apresentar à sociedade, que lembremos também de apresentar o Senhor Jesus. Que isso norteie a nossa evangelização, inclusive. Qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de notoriedade que possamos ter, que nós possamos apontar para aquele que nos concedeu
todas essas coisas o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor nosso Deus. Então, que seja essa oportunidade de nós adquirirmos esse caráter de evangelizar pessoas a todo momento, e até mesmo através dos próprios elogios e prestígios que nós tivemos ao longo da vida. Terceira e última aplicação: o cristão precisa ter em mente que ser servo do Senhor Jesus Cristo implica em perseguição. Por falar a verdade, os profetas foram perseguidos e mortos, enquanto os falsos profetas lucravam. Nós temos aí, se ligarmos à televisão, nós veremos aí vários falsos profetas, vários falsos apóstolos. E se você for ver essas pessoas, elas estão podres de rica. Elas estão com o banco ali cheio de dinheiro, estão com seus armários cheios de comida. Elas têm tudo que o mundo pode dar para elas. Pessoas assim são amadas, pessoas assim são idolatradas, pessoas assim são seguidas. Mas vai você falar de Jesus, por exemplo, numa passeata LGBT por aí? Vai você falar de Jesus numa escola, para um professor de ciências que crê no evolucionismo? Vai você falar de Jesus na sua família, que odeia ao Senhor, ou que segue qualquer outra vertente religiosa por aí? Vá falar de Jesus e você verá a perseguição que você irá sofrer. Glória a Deus, porque no nosso país nós temos total liberdade estatal para poder falar sobre Cristo. Não há uma perseguição estatal clara, sistemática contra os cristãos. Não há. Então, glória a Deus por isso. Mas muitos países aí afora, o próprio Estado odeia o cristão. O próprio Estado não quer o cristão ali. O próprio Estado odeia o cristão e quer tirá-lo dali à força, quer às vezes até matá-lo. Então, todo aquele que vai pregar o Evangelho, que saiba que numa questão ou outra será perseguido, será odiado. Às vezes será odiado pelo próprio filho, às vezes será odiado pelo próprio pai, às vezes será odiado pela própria esposa ou esposo, quando for pregar o Evangelho. Será perseguido, chacotado, escarnecido por esses. Mas que isso não sirva de motivação para desânimo. Muito pelo contrário. Quando nós observamos os versículos 22 e 23, nós vemos que aqueles que são perseguidos são também abençoados, bem-aventurados pelo próprio Senhor. Toda perseguição deve tornar a nós como uma motivação de cada vez mais pregar o Evangelho, e não esconder o Evangelho, mas pregar o Evangelho e mostrar para todas as pessoas Cristo em nós, através do seu testemunho, da sua fala, daquilo que você pensa e expõe para a pessoa, de tudo, e que isso aqui possa ser visto em nós, que as características dessas bem-aventuranças possam ser vistas em nós, que tudo aqui que foi visto hoje não sirva apenas como um conhecimento puramente acadêmico, mas claramente que possa nortear o nosso caminho e que assim possamos servir ao Senhor onde quer que nós estejamos. Por fim, irmãos, eu quero então apresentar para vocês e pedir que vocês repitam comigo depois o catecismo da aula de hoje. Nosso objetivo com isso então é revisar tudo aquilo que nós aprendemos e condicionar e conter tudo aquilo que nós falamos em apenas uma frase. E a pergunta é a seguinte: o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina através das bênçãos e aflições no sermão da planície? Mais uma vez, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina através das bênçãos e aflições no sermão da planície? E a resposta é, e quero que os irmãos leiam comigo, vamos lá, 1, 2, 3, o Senhor Jesus nos ensina a cultivar uma humildade que troca nosso foco nos bens materiais pela herança incorruptível, a buscar saciar nossa fome ao valorizar o pão do céu bem mais do que o alimento físico, a caminhar em arrependimento genuíno que lamenta o pecado ao ponto de abandoná-lo e, por fim, a nos empenhar em imitar seu exemplo de amor e misericórdia com o próximo. E tudo isso que nós observamos está aqui com base em Lucas 6,
de 20 a 26. Vamos nos dividir agora nos grupos, e eu quero rapidamente ler com os irmãos quais serão as perguntas, ou quais serão o que eu quero dizer com as perguntas aqui. Primeira pergunta: compartilhe com o grupo qual aspecto do texto mais chamou a sua atenção, aquilo que mais te impactou sobre tudo que nós vimos aqui na aula. Segunda pergunta: como as bênçãos expostas pelo Senhor Jesus nos ensinam sobre humildade, dependência dele e cuidado com os necessitados. Terceira pergunta: como as aflições, os ais, apresentadas pelo Senhor Jesus, influenciam sua perspectiva sobre os bens materiais. E por fim, a quarta pergunta: como o texto de hoje nos ajuda a dar mais valor à eternidade.